Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar para vocês aqui a matéria do capítulo 17, que é o empirismo de Bacon, Francis Bacon, tá? Gente, Francis Bacon é uma matéria muito importante, né? O empirismo é muito importante, ele não fica de fora do Enem nenhum ano, né? E vocês podem já ter visto isso em algum lugar, né? O que é o empirismo, né, gente? O empirismo, você deve ter ouvido falar sobre o saber empírico. A gente já falou sobre Descartes, o racionalismo, né? Falamos em sociologia sobre o método científico, que é o método cartesiano, né? Cartesiano, o que que ele tem? O que o Descartes ele tem? Ele tem ali a razão como sendo a, a ciência, o crivo da ciência, como se chega no conhecimento das coisas. Já para o empirismo já é um pouco diferente, né? O que é o empirismo, né? Aqui tem o Francis Bacon, tem o John Locke, tem o Hume também, né? O empirismo é uma noção, né, de que o conhecimento ele passa inicialmente pelos sentidos, tá? Com base em fundamento prioritário. Comparar aqui. Lembra que eu falei sobre Kant? Que o Kant ele fala que os nossos sentidos nos enganam, né? Se você colocar, ou se você vê algo por baixo da água, a tua visão vai ser deturpada sobre aquilo ali. Então, o Kant diz que nossos sentidos nos enganam porque eles dizem coisas pra gente que não são reais. Mas o Kant ele já é racionalista, né? Ele diz que o pensamento ele passa pelo raciocínio, pelo método, pelas hipóteses. Já o Bacon, o Locke e o Hume, eles vão falar sobre os sentidos, tá? O conhecimento passa inicialmente pelos sentidos, com base e fundamento prioritário, a razão não representada como real fonte, ou seja, a razão ela não é a real fonte, ou ela está em papel secundário, como demonstra o Locke, né? Isso em outra matéria. O Bacon, que é o autor inglês, ele começa com a sua contraposição ao racionalismo, criticando a visão da existência das ideias inatas. Porque o Descartes ele acreditava que algumas ideias são presentes e inatas no indivíduo, igual o Platão falava, né? Visão que é negada por Locke porque ele considera que nós somos uma tábula rasa, sem nenhum conhecimento prévio, sendo amplamente preenchidos pela experiência. A visão da tábula rasa, fundamentada por Locke, é extremamente famosa dentro da filosofia porque critica os conceitos básicos do ideário racionalista, né? Porque quando ele fala que nós somos tábulas rasas, diz que nós não somos nada e nós não pensamos nada. Já o Descartes diz que a gente consegue raciocinar e chegar a um pensamento. Olha como é que os pensamentos são, né, contraditórios aqui, né? Se nós somos uma folha em branco, significa que qualquer conhecimento que possuímos foi adquirido ao longo do tempo, não tendo influências prévias, né? Porém, isso não significa que o Locke considera a razão sendo descartável. Ele considera a razão como depois. Depois que você recebe as influências, você pode raciocinar, mas antes disso, não, né? O autor acredita que devemos sair do nosso conhecimento e ampliar através da razão, como eu falei. A gente vai usar a razão depois, né? Então, isso é o início, né? Já o Bacon, Francis Bacon, ele fala sobre os métodos de experimento, né? Que chegam a um conhecimento seguro e verdadeiro, sendo para a base a crença de conhecimento empírico, totalmente baseado na experimentação. Ou seja, ele acha que o método experimental, né? O método experimental é o que vai fazer com que as pessoas cheguem ao pensamento. E não aquela questão do penso, logo existo, né? Que dizia que assim que você pensasse, você já sabia de algo. Ele fala que o saber, ele é utilizado para você só saber depois. Você tem ideias, você recebe as ideias e depois desenvolve. Já para o penso, logo existo, é o seguinte, eu já tenho as ideias inatas e eu já posso partir dela e fazer qualquer coisa, né? O Bacon ele fala o seguinte, não, temos que fazer os experimentos, né?
Então, para a gente não confundir, existe o método cartesiano, tá? Mas o Descartes ele diz que a gente já tem algum conhecimento, que a gente só fazer a prova deles. O Francis Bacon diz que a gente não tem conhecimento, que a gente recebe e experimenta para saber se é real ou não. A diferença aí, né? É uma linhazinha tênue, mas existe diferença. Então, empirismo é o conhecimento através dos sentidos e suas experimentações. Já o racionalismo, você tem as ideias inatas das coisas e você põe elas à prova para saber se é realidade ou não. Ambos estão certos, ambos estão errados em determinados pontos. Isso a gente vai ver mais para frente. Tá bom, gente? Tenham um bom dia.